Quando Davi já era um idoso, a Bíblia nos conta uma história intrigante sobre a jovem e bela Abisag. No entanto, há um mistério envolvendo a natureza do relacionamento entre Davi e Abisag. O texto bíblico afirma que eles não tiveram relações íntimas. No entanto, após a morte de Davi, o nome de Abisag se envolveu em um enredo que resultou na ordem de Salomão para matar seu meio-irmão, Adonias, que desejava se casar com a jovem. Isso tem levado os estudiosos a debaterem qual foi o verdadeiro papel desempenhado por Abisag como companheira de Davi. Teria sido ela uma espécie de enfermeira ou cuidadora do rei envelhecido? Ou teria sido uma concubina ou esposa secundária que, de alguma forma, não teve relações consumadas com Davi? E o mais intrigante, teria sido Abisag a mulher que conquistou Salomão, sendo mencionada no livro de Cantares? É exatamente sobre esse enigma que falaremos a partir de agora, mergulhando na intrigante história de Abisag e seu papel na vida do rei Davi e na sucessão do trono de Israel. Se inscreva no canal, deixe seu like e assista a este vídeo até o final. E você desvendará os mistérios que cercam a figura enigmática de Abisag, uma jovem sunamita que cuidou do rei Davi em sua velhice. A história de Abisag está registrada nos primeiros capítulos do primeiro livro de Reis no Antigo Testamento. O significado do nome Abisag permanece incerto, mas algumas teorias sugerem que ele poderia se traduzir como "Meu pai é um andarilho". A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre essa misteriosa figura, mas sua presença parece estar intimamente ligada ao contexto da morte de Adonias, um dos filhos do rei Davi. Abisag é descrita na Bíblia como uma jovem virgem da cidade de Sunem, que ficava a cerca de 26 quilômetros a sudoeste do Mar da Galileia, nas proximidades do Monte de Tabor, em território da tribo de Issacar. Curiosamente, devido a uma possível troca das letras L e N em alguns materiais antigos, alguns estudiosos apontam que os termos sunamita e sulamita podem ser equivalentes no texto bíblico. Se isso for correto, ambas as designações se refeririam a uma mulher de Sunem. Aqui é onde a história se torna ainda mais intrigante. Para aqueles que já leram o livro de Cântico dos Cânticos de Salomão, talvez comecem a vislumbrar para onde essa discussão nos levará. A possibilidade de que Abisag e Sulamita sejam equivalentes no texto bíblico levanta a especulação de que Abisag poderia ter sido a misteriosa mulher sulamita, poeticamente mencionada em Cantares. No entanto, é importante destacar que não há evidências substanciais que sustentem essa teoria, e a maioria dos intérpretes considera essas questões como verdadeiros enigmas não resolvidos. Mergulharemos na intrigante história de Abisag, uma figura enigmática que desempenhou um papel fundamental na vida do rei Davi. No entanto, antes de explorarmos os mistérios que a cercam, é importante esclarecer o que sabemos com certeza. A Bíblia nos conta que Abisag era uma mulher de rara beleza. No final da vida de Davi, o rei enfrentou dificuldades para se manter aquecido, mesmo com seus servos o cobrindo com várias roupas. Em busca de uma solução, os servos do rei empreenderam uma busca por todo o reino de Israel, procurando uma jovem donzela que pudesse cuidar de Davi e aquecê-lo em seus braços. A jovem virgem escolhida para essa missão foi justamente Abisag, e assim Abisag cuidou do rei Davi e o serviu, desempenhando um papel importante em sua vida. Ela estava presente quando a rainha-mãe, Batseba, lembrou a Davi do juramento feito de que Salomão seria seu sucessor no trono de Israel. Após a morte de Davi, surge um ponto crucial na história. Adonias, também filho do rei, abordou Batseba e pediu que ela intercedesse junto a Salomão para que Abisag fosse dada a ele como esposa. Esse pedido desencadeou um turbulento contexto, pois momentos antes, houve uma grande conspiração para tornar Adonias o sucessor de Davi. No entanto, quando Salomão foi oficialmente ungido como rei no lugar de Davi, Adonias implorou por sua vida, e Salomão permitiu que seu meio-irmão continuasse vivendo. No entanto, mais tarde, Adonias fez o pedido por Abisag, e Salomão percebeu que isso era uma artimanha de Adonias para reivindicar o trono de Israel. No Antigo Oriente, tomar como esposa uma mulher que havia pertencido ao rei anterior representava uma afronta direta à autoridade do novo rei e uma reivindicação ao trono. Foi nesse momento que Salomão tomou uma decisão drástica, conforme narrado no primeiro livro de Reis. Ele reconheceu que Adonias estava desafiando sua autoridade como rei ao desejar Abisag como esposa e agiu rapidamente para garantir que Adonias não ameaçasse o reinado.
A questão que surge a partir desse contexto é: Abisag foi ou não a esposa de Davi? Os estudiosos debatem arduamente o verdadeiro papel de Abisag ao lado de Davi. Alguns argumentam que ela foi como uma concubina ou esposa de Davi, enquanto outros defendem que Abisag desempenhou o papel de companheira, encarregada de cuidar do rei em seus últimos dias, como uma cuidadora ou enfermeira, sem necessariamente se tornar sua esposa. Essa é uma discussão complexa que nos faz adentrar nos mistérios da história de Abisag e sua relação com o rei Davi. Antes de mergulharmos nessa narrativa fascinante, analisaremos dois fatores que tornam sua história ainda mais cativante. Em primeiro lugar, a Bíblia menciona que Davi não conheceu Abisag. Essa expressão "não conheceu" significa que não houve uma relação íntima entre eles. Isso nos leva a questionar se Abisag realmente se tornou esposa de Davi. A ideia de que ela tenha se casado com o rei não é inquestionável, já que a Bíblia deixa claro que não houve relação conjugal entre eles. Entretanto, o segundo fator que torna tudo mais complexo é a associação de Abisag com a morte de Adonias. Esse detalhe sugere que, aos olhos do reino de Israel, Abisag poderia ter sido considerada esposa ou concubina de Davi, mesmo que eles não tenham tido relações íntimas. Esse é um ponto de vista que gera debate entre os estudiosos. Quando Batseba falou a Salomão sobre o pedido de Adonias para se casar com Abisag, a resposta de Salomão é reveladora. Ele encarou o pedido como uma ameaça direta ao seu trono e respondeu: "Por que pede Abisag a sunamita para Adonias? Pede também para ele o reino, porque ele é meu irmão maior." Salomão jurou pelo Senhor que se Adonias buscasse o trono, isso custaria sua vida. Essa atitude de Salomão se justifica naquele contexto histórico. No Antigo Oriente, casar-se com uma mulher que havia pertencido ao rei anterior era frequentemente interpretado como uma reivindicação ao trono. Um exemplo disso ocorreu durante a revolta de Absalão, quando ele se deitou com as mulheres de Davi diante de todo o Israel, demonstrando seu poder e reivindicação ao trono de Jerusalém. Portanto, Salomão viu o pedido de Adonias como uma conspiração interna contra seu reinado. Para ele, autorizar o casamento de Adonias com Abisag seria o mesmo que renunciar a seu reino em favor de seus opositores. Diante desse cenário complexo, a maioria dos estudiosos acredita que Abisag desfrutou do status de esposa ou concubina de Davi perante o reino de Israel, embora nunca tenha tido relações com o rei. Isso nos leva a uma conclusão intrigante sobre a história de Abisag e sua relação com o rei Davi. E agora convido você a compartilhar seus pensamentos sobre essa história enigmática da Bíblia. Já conhecia a história de Abisag? Não deixe de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum vídeo novo.